Boa noite a todos. Boa noite. A casa agradece pela doação das fraldas e, se for possível, continuar a doação, agradece do mesmo jeito. É fralda M e extra G. E se alguém também tiver um carrinho de bebê para doação, também será bem-vindo. E nesse momento, então, vamos acalmando nossos corações, desligando os celulares, entrando em sintonia com o alto, pedindo a proteção do plano espiritual para dar início ao trabalho de hoje, agradecendo por mais uma oportunidade de estarmos aqui nessa escola de aprendizado, que possamos fazer o melhor e que possamos vir aqui receber aquilo que viemos buscar, conforme o nosso merecimento. E agradecendo pelo trabalho de hoje, pedindo licença ao plano espiritual para dar o início a esse trabalho de cura, agradecendo ao nosso mentor por nos induzir aqui. Vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. E fique com a palestra. Minha irmã. Obrigada, Rô. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. E a gente não se cansa de falar, porque é algo que transborda dentro de nós, né? Esse contentamento, essa felicidade, essa luz que toma conta de nós por mais essa oportunidade de não apenas estarmos aqui, mas estarmos aqui juntos. A espiritualidade, ela providencia quem vai fazer parte do momento conosco. E isso é uma bênção. Como eu sempre falo com vocês, eu sempre partilho com vocês a minha experiência de critério de escolha da leitura da semana, né? E nos últimos dias tive a felicidade de acompanhar a 70ª Semana Espírita de Vitória da Conquista através de uma rádio espírita, que é muito bacana, estou apaixonada. A gente tem a possibilidade de ouvir palestras, de se deliciar com as músicas espíritas, né? Tem vários canais nessa rádio, estou até fazendo propaganda. E lá, num desses dias de seminário, lá no auditório de Valdo Franco, a dinâmica da noite, no caso, era perguntar ao público ali presente qual passagem do Evangelho segundo o Espiritismo mais encantava, mais dizia alguma coisa. E várias pessoas foram questionadas, né, entrevistadas ali pela mediadora da noite. E aí eu fiquei pensando, qual que é a minha passagem do Evangelho segundo o Espiritismo preferida? Qual é aquela que me faz refletir de maneira mais profunda? Qual aquela que eu tenho que fazer um maior esforço, inclusive, e que eu me sinto desafiada todas as vezes, porque para mim é muito difícil? E aí eu fui procurar, né, entre tantas. Eu particularmente gosto muito das bem-aventuranças, mas no final eu nunca havia pensado nisso, mas eu cheguei à conclusão de que
o capítulo do Evangelho que eu mais preciso e que eu também gosto é o capítulo 15, que tem como título Fora da caridade não há salvação. E aí, por incrível que pareça, eu me lembrei dos meus textos preferidos desde que eu me entendo por gente, porque este capítulo ele trata de uma temática de textos muito famosos. Um poeta português, ele trabalhou a intertextualidade de um texto bíblico de uma carta de Paulo aos Coríntios que fala sobre essa temática, que depois foi um texto musicado. Quem aproveitou e curtiu música rock brasileiro nos anos 80 conhece também. Legião Urbana trouxe esse texto que é bíblico, que Camões também na literatura portuguesa e mundial também trouxe, trabalhando o intertexto, né? E Legião Urbana, nosso poeta brasileiro Renato Russo também trouxe pra gente aí essa poesia. Capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Essa leitura de hoje, a gente tem Paulo, por coincidência, que com certeza não é. Paulo apóstolo, ele nos convida à aplicação de uma máxima muito importante para as nossas vidas. A máxima que dá título ao capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós temos aqui a máxima de que fora da caridade não há salvação. E a leitura está lá no trecho das Instruções dos Espíritos, que também tem o mesmo título. E o Paulo traz para a gente aí esse momento, essa oportunidade de reflexão nessas instruções. E o texto do Evangelho, item 10, diz para a gente o seguinte: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens sobre a terra e o céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, os homens viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta é a divisa de uma luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto para o conduzir à terra prometida. Nesse trechinho, a gente se remete a mais uma passagem bíblica, também bastante conhecida, que a gente vai falar daqui a pouco. Essa luz celeste, ela brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos. E sobre a terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós os benditos de meu Pai, vós que os reconhecereis pelo perfume de caridade que se espalha ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres de cada um do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que dando-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Essa máxima é como se fosse um guia do homem, e este guia não se perderá jamais. Aplicai-vos, pois, meus amigos, em lhe compreender o sentido profundo e as consequências, e em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Não somente ela,
vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade, porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Não basta só falar, é preciso colocar em prática. Basta, frequentemente, a ação, porque a inércia e a negligência não nos adianta. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu que pudesseis aproveitar dessa luz do Espiritismo. Não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque vos ajudando a melhor compreender os ensinos de Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que em vos vendo se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus. Qualquer culto a que pertençam. Paulo, apóstolo, Paris, 1860. Então, nos trechos que nós acabamos de ler, Paulo ele traz para a gente, alguns deles, comparações. Quando ele traz para a gente essas comparações, ele nos proporciona uma melhor compreensão do texto. E aí, no trecho em que ele fala que esta máxima de que fora da caridade não há salvação, ele diz para a gente que ela é uma divisa de luz. E não é qualquer luz, é a luz celeste. Essa luz que é aquela que guia o cristão, que determina a clareza dos caminhos a serem percorridos. E aí, ele traz para a gente aquela passagem bíblica de que fala dos hebreus. Aquele povo que teve que sair da sua terra de origem, Canaã, de passar por todas as tribulações, todos os problemas, todas as aflições, mas que confiou de que teria o retorno a esta terra prometida. Essa referência aos hebreus que vagaram décadas pelo deserto. E quando a gente fala de deserto, todos nós vagamos. Porque aqui a gente tem uma referência da representação feita através do deserto, que traz para a gente a ideia dos conflitos que nós vivemos, de toda a problemática, de todas as dores, de todos os dissabores, desamores, doenças, tristezas, frustrações. Esse é o nosso deserto. Esse é o deserto de hoje, que os hebreus tiveram que enfrentar naquela época. E quando eles atravessaram naquela aventura perigosíssima o Rio Jordão e chegaram a Canaã, lembrando que aí a gente precisa se lembrar que nós não somos aqui, que nós temos uma terra de origem e que nós estamos aqui atravessando esse deserto. Porque o propósito mesmo é que a gente tome aí o nosso caminho num determinado momento e retorne para a terra prometida, que é o nosso lugar de origem. Que a gente não tem consciência, mas o nosso espírito sabe exatamente onde é. E a espiritualidade, ela providencia que a gente saiba o caminho a ser percorrido. Até porque nós temos a garantia dessa luz celestial que vai nos guiar rumo à terra prometida. A terra prometida que é a paz espiritual, que é a espiritualidade, porque ela não é deste mundo. Nós não estamos falando da questão material.
E aí, no segundo momento em que Paulo traz essa questão comparativa para nos ajudar a entender todo o contexto daquela época, o contexto de hoje, porque a gente tem que trazer todo aquele contexto histórico das passagens bíblicas para hoje, porque são mensagens que têm que nos dizer alguma coisa agora também. E aí ele fala que essa luz celeste, ela brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos. Aqui nós temos um ensinamento que compara a palavra de Jesus com uma luz. E essa luz, quando a gente coloca em prática a palavra, a gente faz dessa palavra uma ação, ela reflete no cristão, que é o eleito mencionado aqui no texto bíblico. Então, os eleitos, quem são? Quem são esses privilegiados? Quem são esses escolhidos? Porque já dizia Jesus, muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Esses eleitos são as pessoas que colocam essa máxima em prática. São as pessoas que vivem a caridade no seu mais amplo sentido. São pessoas como nós, estamos tentando, estamos buscando, estamos passando por esse pleito, estamos buscando essa eleição e é claro que ela não está tão próxima de nós ainda. Terceiro momento em que Paulo traz para a gente mais uma comparação para que a gente compreenda melhor o texto, ele diz assim, vós, quando Jesus fala, né? Vós os reconhecereis. Esses eleitos, eles serão reconhecidos pelo perfume de caridade que vai se espalhar ao seu redor. Aqui a gente precisa se lembrar que as boas ações, elas aparecem, mesmo sem a propaganda, né? Porque aquilo que a minha mão direita faz, a esquerda não tem que saber. Toda ação caridosa que eu pratico para receber a recompensa divina. Porque se eu tiver interesse nos aplausos daqui, quando chegar a vez de receber a recompensa que é mais importante, vão falar para mim assim, mas você já foi recompensado. Você já teve muito like nas redes sociais. Você propagou tanto, as pessoas aplaudiram tanto você já teve o pagamento pela sua ação de caridade. Ou seja, a espiritualidade não te deve mais nada. Então a gente precisa pensar nessa recompensa sim, mas sempre lembrando, nós não somos desse mundo. As nossas glórias, as nossas recompensas, aquelas a que devemos valorizar, são espirituais. E aí lembrando, o ato de caridade, ele não passa despercebido, mesmo que você não saia propagando. É como um perfume de caridade, é como um perfume bom, gostoso. A gente passa e todo mundo sente, né? É como um perfume de uma flor. É como o perfume da dama da noite que a gente nem visualiza o pé. Mas a gente passa e esse perfume se espalha. É o perfume da caridade que não vai passar despercebido, né? Ele é imperceptível. É como uma luz que emana de todos. Quando nós elevamos o nosso nível de pensamento, por exemplo. Nós temos algumas experiências nesse processo de elevação do pensamento, de buscar o pensamento elevado, de pensar em Jesus. São experiências fantásticas, né? De muita luz, de muita energia positiva, de muita presença que nós gostaríamos de ter. Só de mudar o rumo do nosso pensamento, só de desacelerar os nossos pensamentos, só da gente limpar a nossa mente, tranquilizar os nossos corações, trazer o nosso batimento cardíaco
numa condição de tranquilidade, a gente já tem o privilégio, a oportunidade do contato com essa luz. Então essa luz, que é a luz da caridade, das nossas ações, ela vai ser emanada, né? Fazer caridade transforma a gente, porque tudo é energia. E aí a gente tem a energia transformada, gente, em qualquer pessoa. É consequência, é automático, independente de quanto custou aquilo, porque a gente, lá adiante a gente vai falar, porque o texto bíblico fala da caridade, que é a chave, a porta do paraíso, da terra prometida. É a chave nesse processo até de encurtamento da nossa maturidade espiritual, da nossa elevação espiritual. É a garantia de um passo mais largo. E aí nós temos essa melhora que será percebida, será reconhecida, porque é algo muito bom. E não é algo muito bom para o outro, é algo muito bom para nós que a praticamos. Tem uma frase que diz que o bom cristão, ele é reconhecido por suas obras, não apenas por suas falácias. Eu queria dizer a vocês que quando a gente fala de caridade, isso me faz refletir e isso me traz aí a dificuldade de colocar essa palavra em prática. Porque eu não sei vocês, desde que eu entrei em contato com essa palavra a primeira vez, não tenho nem ideia, mas a gente costuma dizer, desde que eu me entendo por gente, a palavra caridade, ela tinha uma relação muito próxima à questão material. Era sempre algo que acontecia em função de uma doação. E aí, mais adiante, a gente vai percebendo que essa caridade material, ela eu não diria que ela é inútil e que a gente não deva fazer, não. Mas ela é a menos valiosa. Ela é a que, lá na hora da recompensa, é a menor recompensa de todas. Porque normalmente a gente doa aquilo que está sobrando. A gente não doa por um sentimento maior, né? Então assim, se eu estou doando porque está sobrando, que mérito eu tenho? Agora a caridade de que Jesus fala, de que Paulo, lá em Coríntios 1, capítulo 1, versículos de 1 a 13, quando ele fala do amor, ele começa dizendo assim, ainda que eu falasse todas as línguas, que eu tivesse um intelecto fantástico, ainda que eu doasse toda a minha fortuna aos pobres, nossa, que caridade, quanta caridade. Isso de nada serviria, gente, se não tivesse amor. Ou seja, Paulo nesse puxão de orelha aos coríntios, porque ele escrevia essas epístolas, não era porque ele estava muito inspirado, né? Ele é um cara de um intelecto fantástico, mas ele escrevia cartas para aconselhar, quando ele ficava sabendo. Então ele ficou sabendo que aquele povo estava muito vaidoso, muito cheio de si, porque eles estavam se desenvolvendo, eles estavam sendo pessoas bem-sucedidas materialmente, e eles estavam usando e abusando disso, inclusive para fazer essas doações. Só que as doações não eram por amor. Era um momento em que, cheios de vaidade, cheios de arrogância, ajudar o outro era se sentir melhor que o outro. Ter o poder que o outro não tinha. E aí a gente para. E nós? Quando a gente faz a caridade doando aquilo que está sobrando, como é que está o nosso íntimo? Como que a gente se sente? E aí a gente para pensar, que caridade é essa que vale mais, que a gente precisa buscar? Que amor é esse que Paulo menciona, que Jesus em vários momentos de sua vida deixou aí como legado para a gente?
não é o material. É a caridade do desapego. E eu lembro que quando menina, eu fiquei sabendo da história da Madre Teresa. E eu achava aquilo fantástico, maravilhoso. Depois, Irmã Dulce. Só que aí eu cresci, gente, e sinceramente, eu falava, gente, essas mulheres são loucas. Porque elas abriram mão de uma vida pela vida do outro. E é essa caridade, aquela que tem o valor mais alto da moeda. E é isso que me fazia refletir, que me fazia ter aquele sentimento de distância de Jesus, que sempre foi o homem que trouxe a mensagem que eu sempre achei a mais maravilhosa de todas. E eu me vejo numa condição de pessoa que não é capaz de dar a vida pelo outro. Exceto se esse outro é a pessoa que eu mais amo, minha mãe. Exceto se esse outro é um irmão meu. Exceto se esse outro é um sobrinho meu. Porque qualquer outra pessoa que não esteja nesse patamar, mãe, irmãos e sobrinhos, eu não sou a pessoa capaz de ter a caridade, que é aquela que tem um valor altíssimo, de entregar a minha própria vida pelo outro. É o que faz a pessoa que cuida de crianças abandonadas. É o que faz a pessoa que cuida de idosos que não têm famílias para cuidar. Foi o que fez a Madre Teresa. Foi o que fez a Irmã Dulce, que deixou uma vida que poderia ser uma vida de tranquilidade, de conforto, distante de tudo. Mas assim como Francisco de Assis, que deixou também uma vida confortável e tranquila, dos bens materiais inclusive, para limpar a ferida de leproso, para auxiliar pessoas que estavam com tuberculose. Pessoas estas que eram enxutadas na cidade porque ninguém tinha que ter contato, ninguém podia ter contato, porque assim como são hoje ainda contagiosas, só que hoje com cura, que bom, né? Naquela época nem cura tinha. E ele se sujeitou a isso, tanto é que morreu, porque se contaminou. Ou seja, pessoas que se doaram, que deixaram de ter a própria vida porque se doaram para o próximo. Nós estamos naquele patamar de doar. Mas, infelizmente, o meu patamar de caridade ainda não é de dar a minha vida pelo outro. Hoje em dia, eu conheço muitas pessoas que, assim como antigamente, muitas pessoas hoje ainda, com toda a nossa consciência, com todo o nosso conhecimento do espiritismo, inclusive, do cristianismo, que eu ouço pessoas que são muito envolvidas com a questão religiosa, que amam Cristo e seguem a Cristo, e que chamam pessoas que se doam em função de uma causa de loucas. Cuidadores de animais. Eu amo bicho, gente. Adoro cachorro, amo gato. Jamais abriria a mão da minha vida para cuidar de dezenas de animais que são abandonados por aí. Porque essas pessoas, elas abrem mão. Elas não saem de casa por muito tempo, elas não conseguem viajar, elas não conseguem nem receber pessoas na sua própria casa, porque o ambiente da casa, não existe mais o ambiente da casa da pessoa. É o ambiente das criaturas que estão ali sendo cuidadas. Não tem vida. Levam uma vida insalubre, inclusive. Pegam doenças de animais. Essas pessoas sabem exatamente o que é essa caridade que tem valor. E aí nós, como que está o nosso nível de desapego? Estamos nos sentindo soberbos todas as vezes que fazemos caridade? Como é que é pra gente essa doação? E aí eu vou contar mais uma coisa para vocês, porque quando a gente fala, dá a impressão de que quem está aqui fazendo a leitura e a reflexão
tá no nível melhor, não, viu, gente? E aí eu vou dizer a vocês, tem uma coisa, hoje eu não tenho, a gente tem vergonha de falar das nossas questões, dos nossos vícios, dos nossos defeitos, mas eu acho isso importante para as pessoas pensarem, nossa, admitir o erro é o primeiro passo para a gente buscar o acerto. Eu sou uma pessoa que não gosto de obrigações, viu, Joana? Quando eu frequentei a primeira vez um centro espírita, é claro, eu fui lá pela dor, não fui por amor não. E de imediato, primeira semana, eu já estava recebendo os benefícios daquela visitação, né? Já estava passando por tratamento e uma semana depois eu estava muito melhor do que na semana anterior. E é claro que eu não sou boba nem nada, continuei indo. Quando alguém mencionou, você precisa estudar, eu falei, estudar, fazer curso, não. Não quero porque eu não quero assumir compromisso, né? Gente, o apego. E eu sou uma pessoa assim. Só que chegou uma hora que não tem jeito. Porque aquilo que eu estava recebendo de benefício, eu precisava retribuir de alguma maneira, até porque eu tinha interesse em continuar recebendo. E eu cheguei à conclusão de que eu estava recebendo, mas eu queria mais. É como se fosse um vício até, né? E para receber mais, eu precisaria me doar mais. Foi quando eu me matriculei no primeiro curso. Aí no curso a gente ouve as histórias assim, porque o pessoal que está aqui no curso, daqui a pouco a gente começa a trabalhar para colocar em prática e já acendeu aquela minha luz do medo do compromisso. Deus me livre de assumir compromisso de trabalhar com a espírita, não. Primeiro ano, segundo ano, e de novo a espiritualidade te joga, você vai tentando fugir, e ela vem te trazendo para o caminho. E chegou uma hora que eu queria mais da casa espírita. Foi quando eu percebi que eu precisava me doar mais. E aquele meu medo do compromisso, de assumir o compromisso, porque a gente é voluntário, mas a gente precisa assumir um compromisso. Não dá para simplesmente abonar no dia você, né, pegar uma falta médica. Não dá. É um compromisso. E é um compromisso muito grande. Isso acontece em tudo na minha vida, gente. Eu não gosto de fazer nada por obrigação. Eu gosto de fazer porque o meu coração diz para eu fazer. Eu gosto de fazer porque me faz bem. Não sei, né, como é que eu estou hoje. Eu acho que hoje eu estou menos arredia com relação a isso. E eu estou tentando fazer essas doações de mim. Mas isso não é fácil. Eu vivo dizendo que quando eu tiver mais tempo, eu prometo que eu vou me doar mais. E nós precisamos refletir. Até onde eu estou doando? E vamos esquecer, eu não estou falando aqui que as doações materiais, elas não são importantes. Elas são também. Tá? Porque enquanto está sobrando para você, aquilo que você doa, é alguém que está saciando a sua fome. É alguém que está morrendo de frio, que está se agasalhando. Então, isso é importante? Sim, é o primeiro passo. E é o primeiro passo para você perceber que aquilo te faz bem, mas é um bem que pode aumentar essa dose. E que o recebimento desse bem, o recebimento dessa recompensa, e não é a recompensa do aplauso do outro, é a recompensa da espiritualidade, gente, porque é incrível como a gente tem respostas muito imediatas. Todas as nossas ações. A gente faz, não sei se é por causa do que a gente desperta de consciência, eu não percebi uma resposta tão rápida antigamente. Dava a impressão de que o que eu fazia hoje de errado, eu só ia perceber a volta, sei lá, uns 5 anos depois. Mas em 5 anos depois, quem é que lembra da besteira que fez lá atrás? Hoje não. Hoje é incrível como está acontecendo agora e eu já vejo a resposta daquilo que eu fiz agora 5 minutos. 1 hora depois. E nas pequenas coisas, eu costumo sempre falar de que a gente recebe de volta. E é a lei da física. Porque se você joga alguma coisa aqui no ventilador,
e fica aqui embaixo e a gente não tem para onde fugir. Porque a gente está aqui nesse planeta e o negócio vai voltar. Não dá para você correr para lá porque é o processo. Você vai receber isso de volta. E detalhe, energia multiplicada, porque ela vai bater lá e vai pegar energia de lá. Quando você receber, não vai ser só aquilo que você jogou para o universo. Vai ser potencializado. Então imagina a potência dessa bênção quando você joga para o universo coisas boas. É tudo que a gente quer, porque aqui ninguém é bobinho. Agora também quando você joga lixo tóxico, é exatamente isso que você vai receber de maneira muito, muito potencializada. E aí é a hora que a gente recebe no peito e cai. E aí é a hora que a gente vem para a casa espírita. De novo, quando a gente se esquece de que precisa participar de um processo contínuo, de que estar aqui, de que trabalhar como voluntário na casa espírita é um tratamento espiritual. E a gente recebe os benefícios disso. Eu queria dizer a vocês que todos aqui, todos nós possamos partilhar desse momento de reflexão, que possamos levar para casa, porque a caridade, gente, ela pode acontecer de mim para comigo mesmo. Um processo de doação minha para a minha pessoa, de querer o melhor para mim, de se cuidar, de cada um se cuidar, de cada um cuidar do outro que está próximo. E não apenas do outro que está próximo, porque temos laços consanguíneos. Porque não se esqueça, não esquece nunca. Nós somos uma família. Quem hoje é apenas seu vizinho, no próximo momento, se a espiritualidade achar que você precisa disso, pode ser seu filho, sua mãe, seu marido, seu melhor amigo, uma pessoa que o universo vai garantir que você ame e ame muito e se doe para ela numa outra vida. Então por que eu tenho que esperar que o universo providencie isso e eu não consigo fazer a colocação da prática agora? Porque eu tenho a consciência de que o filho do meu vizinho, né, não é apenas o meu filho, a pessoa para quem eu certamente me doaria, daria a minha própria vida. Naquele amor egoísta, né, naquele amor inseguro, naquele amor limitado. Não sei como fazer isso, não tenho uma receita de bolo. Cada um precisa sentir que tipo de pessoa é você, quais são as dificuldades que você tem para colocar isso em prática e pedir e apelar para o nosso contato imediato, aquela centelha divina. É assim, é na hora, é de imediato, porque não existe surdez do lado de lá. Existe a timidez, existe a arrogância daquele filho que errou, de pedir perdão e falar assim, eu não quis sua ajuda antes não, mas agora eu quero. E aí é de prontidão, é no automático, porque ele criou a gente e apostou de que nós usaríamos de toda a nossa inteligência para fazer boas escolhas. Livre-arbítrio. Escolher inclusive para errar. Escolher inclusive para negá-lo. E negar essa origem divina. Mas na hora que você pede, a mão será estendida. E que a gente não seja aquele personagem que quando Deus estende a mão, a gente se faz de rogado e evita o contato. A gente vá. Inclusive as experiências que eu tenho tido é desse toque de mão, assim, é algo muito real, é algo muito concreto, é algo muito pesado no contato, uma mão muito firme. E sem medo, sem ressalvas, sem inseguranças, na certeza de que a gente pode contar. Que
Que Jesus seja nossa fonte inesgotável de luz, inesgotável mesmo. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.